Bem-vindos para a segunda parte desta manhã. Bem-vindos, bem-vindas para a última conferência de nossa 26ª Semana Teológica, promovida pelo Departamento de Teologia da PUC-Rio, em parceria com o nosso Instituto Teológico Franciscano. E assim como nós aqui, a menos da parte do Instituto, agradecemos ao Padre Medoro a condução da mesa de ontem, agradecemos ao Frei Marcos a moderação da conferência do Padre Patrick. Hoje agradecemos a nossa querida professora Maria Suzana Macedo, que aceitou o convite para moderar a próxima conferência. A professora Maria Suzana, muito querida aqui em nosso meio, é professora de Mariologia aqui no Instituto. Ela fez também a graduação aqui por nosso Instituto e levou adiante seus estudos de mestrado e doutorado na Universidade Federal de Juiz de Fora. Completou o mestrado em 2013 e o doutorado em 2017. Publicou a sua tese com o título Em Terra Estrangeira, Hospitalidade e Diálogo Interreligioso, tendo como pano de fundo principalmente o Islã. A professora Maria Suzana também tem especialização em Mariologia pela Faculdade Deoniana de Taubaté e faz parte ou é membro da Academia Marial de Aparecida. Portanto, Maria Suzana, nós lhe damos boas-vindas, agradecemos a sua generosidade em aceitar o convite para mediar esta próxima e última conferência com a qual nós coroamos esta 26ª Semana Teológica, em parceria então repito, né, com o Departamento de Teologia da PUC do Rio e do nosso Instituto. E sem mais, passo a palavra a você, Maria Suzana, para fazer as devidas apresentações aqui e condução da conferência. Bom dia a todos e todas, paz e bem. Obrigada, Frei Piva, pelas calorosas palavras, muito carinhosas. E agradeço o convite para fazer essa moderação. Fico muito feliz porque em apresentar o nosso conferencista, particularmente porque foi meu professor na Teologia do ITF e também na pós-graduação na Universidade Federal de Juiz de Fora. Frei Volney Berkenbrock. Professor doutor Frei Volney Berkenbrock é doutor em teologia pela Universidade de Bonn, na Alemanha. Foi professor do programa de pós-graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas. Leciona teologia no Instituto Teológico Franciscano, em Petrópolis, com ênfase em História das Religiões, Ecumenismo, atuando principalmente nos temas do diálogo interreligioso, Igreja Católica, Cristianismo e Candomblé. Autor de inúmeros livros, dentre eles O Espírito Santo, Deus em Nós, Sede de Deus, Orações do Judaísmo, Cristianismo e Islã, Orações da Humanidade, O Mundo Religioso, A Experiência dos Orixás, Candomblé, Formação e Compreensão Religiosa de uma Tradição Afro-Brasileira. Ecumenismo, A Difícil Arte do Diálogo entre os Cristãos. Além de um imenso número de artigos e capítulos de livros publicados. Frei Volney, me perdoe se eu esqueci algo, lembrando que após a conferência nós teremos alguns minutinhos e quem quiser fazer perguntas pode colocar no chat que Frei Volney responderá. Então, vamos seguir com essa nossa última conferência, coroando, com Frei Volney Berkenbrock, com a conferência Nicéia e Cristologias da América Latina. Com a palavra, então, Frei Volney, bom dia, bem-vindo, Frei. Bom dia, queria agradecer a organização do evento por ter me convidado, agradecer a Suzana pela apresentação, espero que vocês estejam ouvindo, está dando para ouvir, né? Então,
Eu gostaria de compartilhar um arquivo aqui, vou seguir pelo arquivo compartilhado. Eu não sei se vai dar certo, porque eu sou meio ruim de Zoom. Então, se não dá certo, vocês falam, não deu certo. O título da minha fala será Nicéia e Cristologias da América Latina. O padre Valdecir antes falava e as cristologias. Eu levei um susto porque eu não vou falar de todas, né? Então, eu vou falar alguma coisa de cristologias, que é da América Latina. Claro que é muito difícil falar depois da Maria Clara, né? Nossa grande mestra, Maria Clara, então, falar depois da Maria Clara não é fácil. O que é que eu pretendo fazer, né? Nós estamos há 1.700 anos do Concílio de Nicéia, né? Então é um tempo bastante longo. Nós estamos com a distância do tempo, se pode ver muitas coisas sobre Nicéia, né, e suas decisões. Não sei se os padres conciliares tinham essa ideia de que as decisões lá tomadas teriam tanta influência, né, ao longo da história. Isso não sabemos, né? A questão central de Nicéia, decidida pelo concílio, entre muitas coisas, né, é sobre Jesus Cristo. Então, a Maria Clara abordou muito bem a questão do consubstancial ao Pai, né, e se encarnou e se fez homem. Então, a divindade e a humanidade de Jesus, né? A gente pode ver Nicéia, a nossa semana teológica, né, viu Nicéia como ponto de chegada, quer dizer, o que precedeu Nicéia, as discussões que estavam presentes, brilhantemente apresentadas, e podemos ver Nicéia como ponto de partida, quer dizer, depois de Nicéia, o que ocorreu. Então, a minha conferência temática Nicéia e Cristologia da América Latina supõe, pois, Nicéia como ponto de partida, né? Então, 1.700 anos depois, algo da história das recepções, ou história das consequências, os alemães usam a expressão Wirkungsgeschichte. Fiquei impressionado com a Maria Clara, com a questão da geração da vida, né? É uma recepção, né? Interessantíssimo. A questão da importância da vida, a geração da vida, da mulher, do seu corpo, né? Fiquei imaginando não só... Claro que a temática da Maria Clara é muito mais importante que ela abordou, mas fiquei imaginando também toda a estruturação da igreja como um corpo que, às vezes, envelhece e não se renova, por isso não consegue mais gerar coisas novas, né? Próprias instituições religiosas ou congregações, ordens que às vezes se fixam e envelhecem em uma estrutura, né? E não, o corpo delas não tem mais capacidade de gerar. Enfim, um tema muito interessante que a Maria Clara abordou. Fiquei tentado em fazer minhas perguntas, mas eu pensei é melhor não fazê-lo, né? Como ver isto pela parte da América Latina, né? Nicéia e as cristologias. É um tema muito amplo, né? Então, a minha proposta aqui é apresentar alguns recortes, né? Eu vou fazer recortes bastante diversos. Vou apresentar 4 recortes, e são muito diversos entre eles, tentando, assim, mostrar um pouco um panorama geral de cores diversas, digamos, da recepção, ou da recepção do que foi decidido em Nicéia, aqui na América Latina. Então, o primeiro recorte que eu queria apresentar é o da piedade popular, quer dizer, a cristologia do servo sofredor, né? Que tem muito rosto, ela aparece de muitas maneiras, né? Aparece nas manifestações litúrgicas, aí principalmente na Semana Santa e sua liturgia. Coloquei isso entre aspas, porque não estou me referindo aqui necessariamente ao missal, né? A liturgia somente oficial, mas as liturgias que estão estruturadas em muitas comunidades, em muitos países da América Latina, com suas procissões, com suas encenações, com suas tradições, né? E o ponto alto, geralmente, da Semana Santa e a sua liturgia é a Sexta-feira Santa, também com a sua liturgia própria, que não é simplesmente a Semana Santa vista daquilo que está no missal, né?
mas a Semana Santa vista e apresentada, né, quase que teatralmente, com muitas formas litúrgicas, né? Então, ali é uma manifestação dessa piedade popular tradicional, como dizia o Rolando Aze, piedade popular tradicional. Uma segunda são as manifestações da religiosidade tradicional popular na Semana Santa, não só na liturgia, né? Na Semana Santa tem muitos elementos interessantes dessa apresentação da cristologia, né? Como, por exemplo, não sei se todos já tiveram a oportunidade de participar em muitos lugares, a procissão do encontro, né? O Senhor dos Passos com Jesus, né? Nosso tema aqui é cristologia, mas claro que apresenta ali Nossa Senhora das Dores. Os homens trazem a imagem do Senhor dos Passos a partir de um ponto da cidade, as mulheres Nossa Senhora das Dores a partir de outro ponto, encontram-se no centro da cidade, e ali o ponto alto, né, é o sermão do encontro. Um momento de apresentar a dor desse encontro, o filho sendo levado à execução na cruz e a mãe vendo o seu filho nesse caminho sem poder fazer nada, né? Depois o sermão das 7 palavras, que é o tradicional sermão das 7 frases que ocorrem nos evangelhos sobre Jesus na cruz, quer dizer, frases de Jesus na cruz, são 7 frases que Jesus teria dito na cruz, conforme os evangelhos, né? Outra tradição interessante é o sermão do descendimento, né? Quando Jesus, então, naquelas imagens que tem os braços que movem, né? Imagens de roca, né? Descido, então, da cruz, e se faz o sermão do descendimento, né? Muitas vezes um sermão que, se durar menos de 2 horas, o padre não sabe falar direito, né? Ele precisa. É um sermão longo, geralmente, muito interessante. Esse sermão longo, com toda uma tradição de oferecimentos, de cada prego, de cada braço, de cada, enfim. É um momento interessante. E culmina com a procissão do Senhor Morto. A procissão do Senhor Morto é uma manifestação muito presente. Talvez em muitas cidades não se faça mais sermão, a procissão do encontro, nem as 7 palavras, nem o descendimento, mas a procissão do Senhor Morto ainda se mantém em muitas e muitas paróquias, né? Então, essa manifestação da religiosidade popular. Né? Depois, em estruturas de igreja. Se a gente olhar, eu dei uma olhada, uma gulgada, né? Igrejas com o nome de Senhor do Bom Fim, ou com o Senhor dos Passos, ou igreja de Jesus, igrejas com o nome de Jesus crucificado. Inclusive o Santuário de Porto das Caixas, aqui no Rio, né? Santuário de Jesus crucificado, né? Em média, são igrejas muito mais antigas que igrejas Cristo Rei, que paróquias do Sagrado, por exemplo. É só dar uma olhada em tempos, né? Então, mesmo estruturas de igreja do Cristo Servo Sofredor, elas são muito mais presentes, são muito mais antigas do que estruturas de Cristo Rei, Sagrado Coração, etc. Claro que os historiadores podem dizer, não, mas a devoção ao sagrado é muito mais recente, etc. Claro, é justamente disso que eu estou querendo falar, que a recepção do Cristo Sofredor, né? Essa recepção, ela da Semana Santa, por exemplo, ela, que é o momento mais aparente, né, do servo sofredor, é de origem ibérica, né? Mas essa recepção e a manutenção em muitos países latino-americanos é uma forma especial de pensar a figura de Jesus Cristo. Há uma clara identificação com o sofrimento de Jesus, que é uma cristologia do servo sofredor, né? Por que isso se manteve, né? Sendo que não é um tema bonito, digamos, não é? Não é um tema tão estético pela beleza, embora a questão da estética, a cristologia estética, né, é algo também muito importante. Essa questão da morte de Jesus também tem a ver com a cristologia estética, né? Muito interessante como Urs von Balthasar aborda isso, né? Perguntei eu aqui, seria uma consequência da identificação com o sofrimento do povo, né?
Não sei, mas achei que há alguma coisa interessante. Me lembrei da Simone Weil, ou Simone Weil, ela em Portugal. Ela tem uma descrição da experiência religiosa que ela teve em Portugal, uma pequena vila de pescadores. Os maridos estão com os barcos no mar, né? Barcos muito frágeis, são muito pobres, né? E não se sabe se vão voltar ou se o mar vai engoli-los. E as mulheres fazem, então, uma procissão pedindo, né, que os seus maridos sejam protegidos. E ela, então, Simone Weil, nessa situação, tem uma experiência religiosa, e ela diz: esse é o Deus dos pequenos, né, dos pobres, dos fracos, né, claramente, porque essas mulheres ali não estão rezando a um Deus todo-poderoso, elas estão rezando a um Deus que está do lado da fraqueza, né, da pequenez, dos fracos, né, dos excluídos, digamos assim. É muito interessante essa descrição da experiência religiosa dela, né? Eu lembrei aqui essa identificação, então, com o Cristo servo sofredor. Eu acho que essa é uma cristologia latino-americana popular, talvez muito menos presente em obras acadêmicas ou em pesquisas, né? É claro que há muita pesquisa sobre isso, né? Mas muito mais presente na visibilidade como fenômeno no acolhimento, mas eu creio que é uma cristologia importante essa, né? Uma cristologia de identificação com Jesus divino e humano. Eu acho que nessa recepção, nessa cristologia, a questão de Nicéia, o divino e o humano, são muito presentes, né? Então, acho que ali é um momento privilegiado dessa cristologia latino-americana. Um segundo recorte que faço é as cristologias das teologias, então, latino-americanas. E aqui queria centrar logo na teologia da libertação. Teologia da libertação como um movimento muito amplo, né? Eu diria como um movimento de consciência, de um pensamento a partir da América Latina. E aí, claro, fiquei relembrando quantos autores dessa área, quantas publicações, é algo enorme, né? Não dá para dizer algumas coisas, né? E são muitas e muitas pessoas que participaram da construção deste pensamento, né? E eu vou ater-me aqui citar apenas alguns mais ligados à cristologia. Mesmo assim, apenas alguns, né? São muito mais pessoas, né? Então, não quero esquecer ninguém aqui, porque não tenho nenhuma ideia de citar todos os autores, né? Nenhuma pretensão disso. Vou citar só alguns de suas obras, digamos assim, marcantes, ligadas à cristologia. Um que eu queria citar, Hugo Etchegaray, do Peru, faleceu muito jovem, tinha acho que 39 anos, quando faleceu, e escreveu uma obra prática de Jesus. Foi publicada, é uma obra póstuma, foi publicada em 1980, mas depois eu vou voltar a essa obra, porque eu vou fazer dela meu mote de apresentação da cristologia, da teologia da libertação. Outro autor, Ronaldo Munhoz, do Chile, de saudosa memória, figura muito simpática, escreveu O Deus dos Cristãos, publicado em 86, né? E nesse livro é muito interessante porque ele mostra que Jesus também tem fé em Deus. É um dos capítulos, né? Então, qual a fé desse judeu Jesus? Né? O judeu Jesus é também um homem de fé, né? Então, nesse ponto, é uma cristologia também nesse sentido. Então, a obra de Ronaldo Munhoz. John Sobrino, de El Salvador, né? Outra figura também muito doce, e é certamente o homem que mais escreveu na América Latina, eu espero não estar cometendo injustiça com ninguém, mas que mais escreveu sobre Jesus Cristo, né? Muitas e muitas obras, recordo aqui apenas 4, Cristologia a partir da América Latina, que é uma espécie de um primeiro grande manual que ele faz, publicou em 1976 esta obra, né? Depois Jesus na América Latina, não sei se essa obra foi traduzida para o português, eu só tenho ela em espanhol, né?
Depois, os 2 volumes da coleção Teologia e Libertação, Jesus, o Libertador, publicado em 1994, e A Fé em Jesus Cristo, publicado em 99. Mas são 4 obras, digamos, fundamentais para compreender a cristologia da América Latina, e, sobretudo, ali, o grande escritor disso, John Sobrino. Depois, Leonardo Boff também escreveu muita coisa de cristologia. A sua obra máxima, né, o mais conhecida, Jesus Cristo Libertador, publicado em 72, pela primeira vez, né, publicado até hoje. Paixão de Cristo, Paixão do Mundo, em 77. A Ressurreição de Cristo, a nossa ressurreição na morte, em 83. Né? Mas também tem outras obras de cristologia, o Leonardo, mas essas 3 são as obras mais sistemáticas. Né? Depois, Inácio Lacuria e John Sobrino, de El Salvador, eles organizaram em 2 volumes, 2 calhamaços, aliás, Mistério Liberationis, Conceptos Fundamentales de la Teología de la Liberación. E ali, então, são muitos textos, é uma espécie de um compêndio da teologia da libertação, e os temas cristológicos ali dentro foram desenvolvidos por John Sobrino, Ronaldo Munhoz e Carlos Bravo. Carlos Bravo é um teólogo mexicano, se eu não me engano. Depois desse volume grande ali, tem o Roger Pixley. Ele é nascido nos Estados Unidos, é batista de tradição, mas viveu muito tempo professor na Nicarágua. Em 77, ele publicou em espanhol A Ressurreição de Jesus, o Cristo. Não sei se essa obra tem tradução em português. Diego Irarrázaval viveu no Chile, no Peru, é chileno de nascimento, se eu não me engano. Um Jesus Jovial, publicado em 2003. Uma obra interessante, a partir do ponto de vista da teologia da libertação. Ele é muito ligado à religiosidade popular, essa questão de como fazer uma aproximação ao Jesus para o público jovem. Né? A última obra que eu cito aqui, de Ernesto Cardenal, da Nicarágua, eu também acho que não tem em português, o Evangelho de Solentiname, publicado em 2006. Eu volto depois algum comentário também a esta obra do Cardenal. Então, isso assim, alguns autores com suas obras que marcaram essa compreensão da teologia da libertação, da cristologia da libertação. Mas passo agora, depois de apresentar os autores, quais são os temas, digamos assim, que mais marcaram a cristologia da libertação. Passo muito rápido, porque cada um desses temas daria para conversar horas e horas. Né? O primeiro deles é a redescoberta da importância da proposta e da ação histórica de Jesus. Quer dizer, Jesus Cristo tem uma proposta e uma ação histórica. Né? Esse é um grande tema da teologia da libertação. O segundo tema importante da cristologia da libertação é a prática de Jesus. Jesus tinha uma prática. Qual era a prática de Jesus? Uma expressão que foi muito conhecida, né? A praxis da libertação. As ações de Jesus como ações de libertação. Né? Da doença, da dificuldade, e assim por diante. A recuperação do reino de Deus com proposta para a sociedade e não para o fim dos tempos. Né? O reino de Deus como uma temática não do pós-morte, mas sim uma temática atual para a sociedade. Outra temática é a centralidade do lugar de atuação de Jesus. Onde Jesus atuou? Jesus atuou na periferia, entre os pobres, Jesus era um leigo. Essa foi uma temática também muito forte na cristologia da libertação. Outra questão é a proposta que Jesus tem para uma nova sociedade. Entre vós não deve ser assim. A relação entre poder e serviço. O maior é aquele que serve. A paixão e morte de Jesus como consequência da ação de Jesus e de um processo político-religioso, e não como um desígnio eterno do Pai.
sim, o desígnio do Pai, mas não como algo automático, né? Como dizia o Leonardo Boff, numa aula de Cristologia, se Jesus não tivesse pregado nada, né, tivesse continuado com o seu pai como carpinteiro, não é assim que um belo dia chegariam os romanos e o pregariam na cruz, porque isso seria desígnio do Pai. Ele diz, não, o desígnio do Pai é o que ele fez, a pregação, e a morte, a paixão e morte é consequência disso, né? Não é uma coisa automática, né? Então, a cristologia da libertação faz uma apropriação, digamos, do Jesus histórico e do Cristo da fé, elaborados numa teologia como proposta de ação transformadora da realidade. Então, a cristologia da libertação não foca tanto, digamos, em reinterpretar a tradição dogmática, não é esse tanto foco, né? Em recolocar as outras tradições, né? O foco é elaborar uma teologia, uma cristologia, né? Como proposta de ação transformadora desta realidade. E qual é essa realidade? Quer dizer, na América Latina, a realidade política, né, muitas ditaduras que estamos vivendo na década de 70, 80, até o início da década de 90, né? Uma realidade econômica de pobreza, como a extrema, né, de fome, etc., como a situação da grande maioria da população, que infelizmente em muitos países não modificou até hoje, né? Uma realidade social de exclusão, falta de acesso a direitos básicos, uma realidade de opressão, um abismo muito grande entre a elite, né, muito rica, e a grande maioria da população, que pouco tem. Isso mudou pouco, né? A concentração da riqueza só aumentou, né? E aí uma constatação, é uma sociedade composta por uma esmagadora maioria de cristãos. Quer dizer, como é que pode uma sociedade com mais de 90% de cristãos, de matizes diversas, né? Mas mais de 90% são cristãos, e numa realidade dessa. Quer dizer, isso é um escândalo, né? Então, essa cristologia propositiva tem essa tomada de consciência, né? Não é possível que cristãos vivam desta maneira, né? Vivam tão longe da proposta e da prática que Jesus teve e viveu, né? Claro que foi também uma grande temática da teologia de libertação a realidade eclesial, quer dizer, propostas de mudança da estrutura eclesial, assunto que não iremos abordar, né? Mas que foi o que mais gerou atritos com o magistério. A eclesiologia da libertação, mais que a cristologia, foi, digamos, o elemento de atrito, de punição, etc., diante da teologia da libertação, mas não vamos abordar este assunto, né? Então, para não apresentar recorte e nuances de cada teólogo que eu apresentei, de cada obra, de cada cristologia, eu vou mostrar a cristologia latino-americana, essa minha proposta, a partir de uma obra e um autor. Qual obra? A Prática de Jesus, de Hugo Etchegaray, que para mim é um exemplo paradigmático para a cristologia da libertação. Essa obra, embora tivesse sido escrita publicada em 1980, ela foi escrita como um curso popular, em 1975. Está aí a capa do livro. Aí quem resgatou o manuscrito foi Gustavo Gutierrez. Ele faz a apresentação do livro, inclusive, né? Então, o Etchegaray, ele dava esses cursos, né, para as comunidades sobre o que Jesus praticava e colocou isso por escrito. E graças ali à sensibilidade do Gustavo Gutierrez é que nós temos esse texto. Foi publicado com a capa muito piedosa do Sagrado Coração de Jesus, né? O Leonardo Boff me dizia na época, quando era estudante aqui ainda, em Petrópolis, a gente publicou com uma capa piedosa para dizer a teologia da libertação tem a ver com a questão da piedade também, não só com a academia. Achei interessante, eu lembro desse comentário dele quando da publicação desta obra pela Voz, época que eu já era estudante aqui em Petrópolis, né? Então vamos à obra. Ela tem 4 capítulos. Primeiro, a pessoa de Jesus na história da salvação, o caminhar de Jesus na sociedade judaica do primeiro século, Jesus na correlação dos grupos judaicos da sua época,
e o projeto de Jesus. Então, eu vou adentrar essa obra e apresentar alguns elementos de cada capítulo rapidamente, né? Para ver como funciona, né, a cristologia da libertação. Primeiro, a pessoa de Jesus na história da salvação. Então, parte da constatação da importância da pessoa de Jesus e sua ação para a história da humanidade. Porque Jesus é alguém que, não pode negar, marcou a história, não só a história dele, de sua época, né? Independente de ser cristão ou não, o mundo é marcado pela história de Jesus. Então, o primeiro capítulo recorda isso, né? Que não se pode reduzir, né, Jesus, se há um perigo de reduzir Jesus a um líder político, né? Não se pode reduzir Jesus a um líder religioso, né? Então, Jesus é um homem que viveu, né, na sua época e influenciou toda a história. Embora, ele diz a Revolução Francesa, em sua sociedade liberal, né, queira colocar Jesus só como uma questão religiosa. Ele diz, não, temos que recuperar Jesus na história, né? Eu vou pular aqui rapidamente, né? Não vou falar tudo, né? Então, verificar a praxis de Jesus, né, vai equivaler, assim, a realizar a primigênia vocação eclesial. Mas a igreja tem ligada com, é continuadora de uma prática de Jesus na história, né? No segundo capítulo, diz que Jesus não é alguém que está alheio à sociedade de seu tempo. Jesus se move ali, né? A Palestina está sob ocupação, né? Jesus não é um ser alheio, né? Não é um alienado de sua época, né? Ele quer instaurar uma outra sociedade, né? Ele quer um povo sem dominação. Terceiro capítulo, Jesus na correlação com os grupos judaicos, né? Ele vai mostrar que Jesus entende muito bem, naquele contexto, que existem compreensões diferentes, né, de religião e do seu papel. E ele vai dizer ali uma citação que eu resgato aqui, Jesus não é o Robinson Crusoe, né, perdido em uma ilha deserta, né? Jesus atua e fala para seus contemporâneos, né? Por outro lado, eles provocam muitas vezes uma intervenção ou resposta de Jesus. Ele intervém para cumprir sua missão, entrando de cheio em um cenário social e político, no qual atuam outros personagens históricos, né? A ação conjugada de todos eles cria condições e limites, exigências e desafios à ação de Jesus. Interpelado por eles, Jesus replica, tomando posição e questionando-os, por sua vez, desde o seu próprio ponto de vista. Então, Jesus entra em embate, em combate, coloca a sua posição nesse contexto. Jesus sabe o que pensam as outras propostas religiosas, mas Jesus tem um projeto, uma proposta, né? E qual é o projeto de Jesus? Esse, então, o quarto e último capítulo da obra do Etchegaray, né? Então, primeiro ele fala a partir de onde Jesus constrói a sua proposta. A cabeça pensa onde os pés pisam. Essa é uma compreensão importante, né, para a teologia da libertação. Então, qual é o contexto do qual vem Jesus e onde atua Jesus, né? Jesus faz parte, né, dos desfavorecidos e marginalizados. Ele é filho de um trabalhador simples, né, de um carpinteiro, do interior, Nazaré, uma cidadezinha pequena. Jesus não é da elite, Jesus é um leigo, né? Não é sacerdote, não é levita, não é escriba, né? É de um grupo desprezado, né, por aqueles que conhecem, né? Não é isso aí o filho do carpinteiro, né? Como é que ele diz que está querendo dizer alguma coisa, né? Então, Jesus é desprezado, né? Ele come com cobradores de impostos, com pecadores, né? Então, assim, ele vem num contexto que é desprezado, né? Mas é nesse contexto que Jesus pensa o seu projeto. E isso não é algo indiferente, né? Por tal motivo, Jesus dirá: aquele que deseja entrar no reino do céu terá que se fazer como um desses pequeninos. Então, esse é o contexto de onde Jesus atua, a praxis de Jesus, né? Com efeito, diz Etchegaray, quase que em cada página do Evangelho encontramos a presença carregada de expectativa dessas massas de pobres da Galileia e da Judéia, atraídos pela autoridade
e pela simplicidade do Mestre. Jesus aviva neles a esperança messiânica e a multidão o identifica como um autêntico representante seu, como um líder popular. Jesus encontrou essas esperanças já semeadas e latentes no povo. Então, esse é o contexto do qual vem Jesus, né? E ele atua, então, como fermento na massa. Né? Então, esse é o terreno preparado e adequado para a missão que ele irá cumprir. Né? Então, se a ideia de reino de Deus é bastante antiga, Jesus vai pregar um reino de Deus a partir da esperança dos pobres de Javé, tradição profética. Jesus não vai pegar outras tradições. Né? Então, assim, essa cristologia latino-americana irá apresentar uma proposta de Jesus, uma cristologia, né, alinhada com a interpretação do reino como uma esperança apresentada aos pobres. Jesus fala e age a partir desse contexto. Por isso, na pregação de Jesus, a transmissão da boa notícia aos pobres constitui o aspecto central do reino. Vocês pobres é que são felizes. O reino de Deus pertence a vocês. Então, a prática messiânica em favor do reino de Deus, diz Etchegaray, é apresentada por Jesus em 3 níveis: um econômico, um político e um ético. Então, a prática de Jesus tem exigências econômicas, tem exigências políticas e tem exigências ético-sociais. Então, e essa prática de Jesus, diz Etchegaray, não podemos ver, mas foi naquele tempo, lá na Judéia, etc. Então, deixar só no tempo e na geografia. As exigências de amor e de justiça que Jesus proclama são as mesmas para todos, não se restringe aos territórios de Israel. O reino de Deus se realiza com relação à totalidade da humanidade e da história, sem restrição nenhuma. Então, essa referência que Etchegaray coloca, né, que a prática de Jesus representa para o homem a máxima radicalidade alcançável do processo libertador. Então, é a atualização da praxis de Jesus, né, nos dias de hoje. Isso é a cristologia da libertação. E ela não pode se restringir, então, a ficar numa cristologia de en illo tempore, né? Mas é sempre a cristologia que tem que ser atualizada. Então, isso é um pouco, digamos, o paradigma de como Hugo Etchegaray faz uma atualização da cristologia. E eu acho que é um paradigma para toda a cristologia da libertação. Né? A questão de mostrar Jesus, como Jesus agiu em seu tempo, como Jesus agiu na relação com o religioso do seu tempo, e qual é a proposta de Jesus, que é uma atuação concreta. Claro que a gente podia dizer que existem muitos outros tipos de cristologias da libertação, né? Com outros focos. Né? Então, tem uma cristologia de libertação e outros autores aqui, que só queria abrir um pouco o leque, né? Muito mais focada na questão da pobreza e da injustiça social, né? Então, os cristãos como proposta de uma nova sociedade. Cristologia militante, o cristão em seu engajamento sociopolítico, né? Gerou, inclusive, muitos mártires, né? Santo Oscar Romero, Padre Ezequiel Ramin, Irmã Dorothy, né? O caso dos militantes do Camilo Torres, na Colômbia, os irmãos Fernando e Ernesto Cardenal, atuação política na Revolução da Nicarágua, né? Cristologia eclesiológica, né? A igreja com papel transformador na sociedade, o papel especial das comunidades de base, né? Então, tudo isso também são cristologias, digamos, com focos um pouco diversos, né? Claro, com uma cristologia poético-utópica, né? O Evangelho de Solentiname, que é uma obra do Cardenal, né? Mas também toda a poesia do Casaldáliga, do Herdel Câmara. Então, são focos diferentes de cristologias a partir da América Latina, que eu quero apenas dizer aqui no lampejo que isso existiu, né? Para não dizer que eu não falei disso. Né? Então, há muita coisa que se aprofundar disso. Então, é isso um panorama, um pano de fundo, digamos, muito rápido, dessa cristologia com o pensamento, digamos, consciente, como interpretar, né, o Jesus divino e humano aqui a partir da
na América Latina. Né? Claro que com o tempo, dentro da teologia da libertação, surgem muitos outros temas, né? Temáticas emergentes, cristologia do ponto de vista feminino, enculturado, etc, etc, né? Muitas críticas à teologia da libertação, etc. Não vou entrar nisso também aqui. Claro que eu sei que isso tudo existiu e existe, né? Mas isso não vai ser nosso tema aqui. Um terceiro recorte que eu acho interessante, a teologia muitas vezes não coloca isso, né? Mas são cristologias não teológicas, né? Que é a recepção de Jesus Cristo e sua prática a partir de pontos de vista não teológicos, né? Nem eclesiológicos, né? Então, Jesus como exemplo de liderança, Jesus como referência administrativa, Jesus como modelo de equilíbrio humano, Jesus terapêutico, tudo isso também tem uma recepção na América Latina, né? E, embora a igreja não dê muita importância a isso, né, é bastante difundido isso, né? Se a gente pensar em Augusto Cury, vocês podem estar rindo, não vejo a cara de vocês, mas pode rir se quiser. Ele escreveu toda uma série, né, Análise da Inteligência de Cristo, né? Por muitas e muitas semanas ficou entre os mais vendidos do Brasil. A gente pode dizer, não, mas isso não é critério nenhum. Talvez não para a teologia eclesial e acadêmica, né? Mas mostra que há uma recepção, digamos, criativa, no mínimo, para dizer ali, né, de um Jesus a partir de outros pontos de vista, que é interessante, às vezes, a gente dar uma olhada também em outras direções fora do nosso quintal teológico e eclesiológico, né? Então, só dizendo que há também esse tipo de recepção que nós geralmente não vemos, mas eu acho interessante, né? O quarto recorte, já vou me caminhando para o final, né? Há atualizações da cristologia da libertação, que muitos pensam assim, não, a cristologia, a teologia da libertação e suas propostas eclesiológicas, teológicas, né? Tudo isso nasceu ali no final da década de 60, floresceu na década de 70 e 80, depois, né, tudo isso morreu, que pena, né? Uns dizem graças a Deus que morreu, outros dizem que pena, né? Acho que isso é não ter clareza sobre a teologia da libertação. Muitas e muitas temáticas da teologia da libertação, elas hoje são consolidadas, né? Então, hoje quem faz a faculdade de teologia nem tem muita clareza de que muitas temáticas que são óbvias na teologia hoje, né, e na cristologia, no caso, são oriundas da cristologia da libertação. Então, isso, quer dizer, há o próprio Papa Francisco, né, é oriundo desse contexto, né? Então, o Papa Francisco é claramente filho dessa compreensão, né? Levou essa compreensão ao centro da igreja, né? Foi muito criticado, talvez por conta disso, né? E muitos talvez não veem nele um teólogo da libertação, mas só para mostrar como essa ideia de que a teologia da libertação e a cristologia da libertação perderam a sua atualidade é uma compreensão que não entende como essa teologia influenciou a teologia do mundo todo e suas temáticas foram incorporadas, digamos assim, para dentro da teologia, talvez foram amansadas, né? Então elas foram ditas de outra maneira, não mais com um viés que se dizia tão ideológico, né? Mas eu acho que isso é um grande avanço e eu tenho isso como algo extremamente positivo e talvez único na história da teologia, que uma teologia do terceiro mundo tenha colocado temáticas para a teologia do mundo todo, né? E essas temáticas foram incorporadas, interpretadas, reinterpretadas. Então, acho que dizer que não há atualizações desta cristologia elaborada na década de 70, 80, 90, é não ver o alcance, né, dessas cristologias elaboradas naquela época, né? Uma outra recepção interessante são as cristologias pentecostais, né? Há ali muitos tipos de recepção, né? Há toda uma cristologia que eu chamaria aqui de cristologias de conversão, né?
a ideia de que eu encontrei Jesus, me entreguei para Jesus. Depois que eu encontrei Jesus, eu mudei isso na minha vida, né? São linguagens de conversão, né? Os neoconversos, né? Mas são recepções cristológicas que podem ser criticadas como quiser, né? Mas são elementos que eu acho que devemos olhar com um carinho especial, porque são cristologias da experiência pessoal de fé, né? Há sempre um marco de conversão ligado à experiência pessoal, né? Por conta de uma experiência pessoal de fé, geralmente no ambiente de acolhimento, né? É que se vê essas conversões. Então, muitas narrações de conversão no ambiente pentecostal têm essa questão de encontrei Jesus naquela comunidade onde fui acolhido. Então, são cristologias criativas, né? de acolhimento, né? Da experiência pessoal nesse contexto, né? Mas também, no ambiente pentecostal, há muitas cristologias militantes, né? Às vezes a gente se esquece um pouco disso, né? De cristologias, digamos, militantes do ambiente pentecostal. Coloco aqui apenas um exemplo, né? Que é a obra do pastor Berloffa. Não sei se vocês conhecem, ele é um influencer, né? Você procura depois lá no YouTube, Instagram, etc., né? Esse pastor Berloffa, uma figura da periferia de São Paulo, né? Publicou há pouco tempo Jesus e João contra Herodes. Então, assim, é todo um outro exemplo desse ambiente pentecostal e sua discussão no outro contexto, no contexto de YouTube, no contexto de influência, né? Então, há uma atualização dessa cristologia, há sim, uma atualização tanto, digamos, a partir da individualidade, etc., como também a partir de provocações, propostas militantes, tudo isso são atualizações. Né? Vocês poderiam dizer, mas no ambiente católico isso não é presente, isso não ocorre. Né? Eu diria sim, temos muitos outros exemplos no ambiente católico, inclusive de reflexão, né? E queria terminar com isso. Eu acho muito interessante o Frei Beto, ele é um teólogo da libertação, já bastante, digamos assim, não é da ultimíssima geração, né? Espero não estar ofendendo o Frei Beto ao dizer que ele não é da ultimíssima geração, né? É um dos primeiros ali, com toda a história que vocês conhecem, né? Mas ele está publicando uma quadrilogia, né, cristológica muitíssimo interessante. 4 livros, né? Jesus militante, a partir do Evangelho de Marcos, Jesus rebelde, a partir do Evangelho de Mateus, Jesus revolucionário, a partir do Evangelho de Lucas, e Jesus amoroso, que está saindo agora, nesses dias, a partir do Evangelho de João. Então, essa quadrilogia do Beto, quem vê os títulos, né, e vê os comentários lá na internet, etc., xingam ele de comunista, né? Jesus é o Filho de Deus, né? É divino, Jesus não é militante, Jesus não é um político, Jesus não é um rebelde, Jesus executa a vontade do Pai. Brigam contra um monte de coisas que não estão nos livros do Beto, né? Os livros do Beto são muito assim atualizados, principalmente na linguagem, né? E mostram, é um comentário sobre cada capítulo desses evangelhos e mostram que Marcos, né, o evangelho mais antigo, quem é o Jesus que aparece em cada capítulo? É o Jesus militante. Ele tem uma causa, ele não esquece a sua causa, essa é a vontade do Pai, né? E ele está o tempo inteiro recordando isso. Por isso ele é um militante. Não é tanto dizer que ele é um militante de um partido político, comunista, influenciado por Marx. Não, não é isso. Né? É o Jesus lá do Evangelho de Marcos, em cada capítulo. Jesus rebelde de Mateus.
Jesus é um homem que reinterpreta a tradição judaica, né? Ouvi isso que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Né? É um judeu rebelde, um judeu que tem a ousadia de fazer novas interpretações, né? Não tem 50 anos e disse que e fala que viu Abraão, né? Então Jesus é um homem rebelde dentro da tradição judaica, como está lá no Evangelho de Mateus, de maneira muito clara, né? Depois o Evangelho de Lucas, um Jesus revolucionário, né? Um Jesus que vai para além. Lucas é um homem que mostra um Jesus preocupado com a pessoa, com a individualidade, né? Então, é um Jesus revolucionário, né, que aparece em cada capítulo do Evangelho de Lucas. E o Evangelho de João, que é um outro ponto de vista, não é sinótico, né, é o Jesus amoroso, é o discípulo que Jesus amava, que é o autor desse Evangelho. Então, como Jesus é, né, como está em João, né, Deus é amor, Jesus é o Deus amor. É o Deus amor, o divino e humano que ama. Então, essa quadrilogia do Frei Beto, né, é uma atualização muito forte, bem dentro da tradição da teologia da libertação, que é voltar ao texto original, né, e sempre ler novamente, né, uma espécie de um midrash, o que faz o Frei Beto, né, um revolver a tradição e ver pérolas ali, né, revolver o texto e ver coisas que estão muito claras e que às vezes a gente não vê nas leituras que fazemos dos evangelhos, né? Então, quando se pergunta se essas cristologias latino-americanas elas não são, como dizia o saudoso Darcy Ribeiro, né? Não é cavalo de santo, só fica repetindo teologias de outros países, né? Não é ventríloco, né? Eu diria que não, essa cristologia da América Latina continua viva, continua produzindo, né, muitas coisas, continua produzindo muitos debates, né, continua sendo muito ampliada, né, e muitas temáticas, né, e talvez por não ser não mais tão novidadeira como foi na década de 70, às vezes não se percebe isso como uma autêntica recepção do que está lá em Nicéia, o consubstancial ao Pai, o Jesus divino, né? E por nós, né, se encarnou na Virgem e se fez homem. E que isso é uma afirmação para toda a história, e nós continuamos na recepção desta tradição. E com isso, encerro a minha fala, agradeço aí a paciência de todas e todos. Muitíssimo obrigado. Nós é que agradecemos, Frei Volney, por essa aula de cristologias, né, através dessa releitura ou uma leitura renovada, atualizada do Concílio de Nicéia, que aconteceu há 1.700 anos, e você nos traz, então, essas cristologias, né, que são desdobramentos da teologia da libertação, e a questão da religiosidade popular também, que é uma conexão indispensável, né, com a relação divina e humana, né, de Jesus Cristo. Então, a fé ligada à praxis, né, a fé que age, é a fé que renova. Você citou a Maria Clara Bingman sobre a questão da geração. Então, essa geração, né, de novas vidas que renova, né, toda a eclesiologia, a cristologia, toda a nossa teologia. E agora, quem quiser fazer perguntas, né, já temos uma aqui, podem escrever no chat. A Lúcia Pedrosa, a professora Lúcia, ela lembra aqui que você falando que a teologia da libertação ela produziu para a Europa, né? Uma produção, um pensamento da América Latina que se expandiu para a Europa. E ela lembra aqui da exortação de Lex T, do atual Papa Leão, que ele desenvolve temas ligados à teologia da libertação. Então, como isso, né, ainda está muito presente
não é uma teologia que foi, é uma teologia que é, né? Bom, nós temos uma pergunta aqui do Mário Luiz. Pode-se dizer que se tem um magistério e uma cristologia a partir do YouTube? Pergunta muitíssimo interessante. Temos sim. Temos o magistério a partir do YouTube, né? Eu às vezes brinco em sala de aula, né? Conforme diz o direito canônico de fulano de tal, né? Porque ele diz a liturgia tem que fazer assim, né? Eu tive uma vez uma experiência muito engraçada. Alguém me pediu para benzer um escapulário, né? Aí eu benzi o escapulário, eu coloquei na pessoa, a pessoa disse, isso não é a bênção verdadeira. O padre fulano, sim, que eu vi na internet, que faz a bênção verdadeira, né? Eu não sabia desse magistério que tinha lá do padre fulano na internet, né? A gente pode ver isso de uma maneira crítica, mas pode ver isso de uma maneira interessante. Eu penso que sempre quando a gente fica só vendo de uma maneira crítica e dizendo que isso não está correto, a gente corre o risco, como dizia o meu orientador de tese de doutorado, Hans Waldenfels, que às vezes a gente fica numa trincheira jogando pedra nos outros, né? Só jogando pedra, e de repente, quando a gente olha para dentro da própria trincheira, a gente está sozinho jogando pedra nos outros, né? Então a gente corre também esse risco, né? Então acho que se a gente pode e deve criticar o magistério do YouTube, assim por diante, né? Eu acho que a gente tem que ser sensível, né? Sensível, quando eu digo sensível, né? Concordar com tudo, mas perceber que há anseios, né? Há recepções, há compreensões que se manifestam nesses espaços. Então, ignorar esses passos é ignorar o Jesus que estava na história, né? Quando Jesus foi na sinagoga de Cafarnaum, todos tinham os olhos fixos nele, né? Então, a gente ignorar o YouTube, né, e o que as pessoas falam ali, é ir na sinagoga atual de Cafarnaum, né, e não ver que Jesus entrou, né? É só pegar o livro, o rolo da Torá e ficar lendo ali, e cego para as outras realidades, né? Então, acho que é interessante essa provocação que a pessoa fez ali, né? O magistério do YouTube, né? Eu não sei em que direção a pessoa queria colocar, mas eu acho que é assim, muito interessante pensar que existe uma compreensão de cristianismo, a recepção eclesial, para o bem e para o mal, mas para a vocação, como provocação, e que é uma realidade. E a gente não pode dizer, essa realidade é ruim, ela não existe, isso é bobagem. Ela existe. Então, a gente ter essa sensibilidade, eu acho que é extremamente importante, né? Olhar o que está acontecendo ali, né? E ser crítico ou ser alguém que apoia, acho que isso é uma consequência de vermos essa realidade. E que é bem da teologia de libertação. O primeiro passo da teologia de libertação era, né, a mediação socioanalítica, ou, na compreensão mais popularizada, né, o ver a realidade. Então, o ver a realidade hoje também é a realidade do YouTube, dos influencers e assim por diante, né? Temos uma pergunta do Leandro Ribeiro. O que pode ser dito sobre o uso da cristologia como mera ferramenta ideológica para validar um projeto político de poder, como testemunhamos no cenário brasileiro hoje, perdendo sua universalidade profética e sua capacidade crítica? Esta questão, eu acho que ela é extremamente instigante, né? Os meus alunos de escatologia conhecem a parábola da tartaruga e do coelho, né? Ou da lebre e do cágado, né? Que a lebre e o cágado apostaram uma corrida, etc e tal, né? E a tartaruga, né, que é muito mais lenta, né, disse, eu corro bem no meio do capim, né? E postou todas as tartarugas da sua família dentro de uma moita, né? Ia postar a corrida. Então a lebre que corria, perguntava, cadê você, tartaruga? Cada vez uma nova tartaruga, botava a cabeça para fora de uma moita lá na frente e dizia, já estou aqui, né? E a lebre correu tanto que se matou e não chegou ao ponto final da corrida, né? Então, essa lenda, né, que é uma lenda muito engraçadinha para contar para crianças, eu acho que ela tem, para a cristologia,
duas questões, né? A mensagem de Jesus, ela não pode ter essa compreensão de tartaruga, imaginar que ela está sempre presente na história, independente de qual seja a pergunta. Já estou aqui. Né? Então, ela está imóvel, numa moita, né? E tanto faz o que se pergunta, ela já está ali. Ela já tem as respostas, independente das perguntas. Né? Então, esse é um perigo. Quer dizer, uma cristologia que não se move na história. Ela está sempre na moita, com todas as respostas prontas. Né? O outro perigo é uma cristologia, né, uma interpretação que morre na história. Ela corre tanto que dá resposta a todas as coisas, a cada coisa nova que aparece, a cada coisa nova, né? Parece o nosso Congresso Nacional, né, com a Lei Miojo. Cada nova questão, eles aprovam uma lei, né? É assim a Lei Miojo. A cada segundos fica uma nova lei pronta, né? Porque apareceu na internet, fulano, pronto, já fazemos uma nova lei, né? São as chamadas Lei Miojo, né? Então, a gente não pode cair também na cristologia miojo, né? Cada questão temos uma nova cristologia, né? Então, a gente corre tanto na história que a cristologia perde o seu fôlego. Então, acho que há essas duas tentações, né? Mas, ao mesmo tempo, a cristologia não pode, digamos, abdicar de dizer que ela tem uma ligação com Jesus de 2000 e tantos anos e ela tem um compromisso com a realidade atual. Né? Então, esses dois compromissos, como se manifestar nisso, né? E se a gente tinha um discurso, digamos, lá na década de 80, 90, né? Não, a cristologia política é extremamente importante. Aí, de repente, quando você vê um monte de grupos usando Jesus Cristo para um outro projeto político, a gente diz, não, isso também não, né? Então, assim, isso é essa tentação da lebre da tartaruga presente o tempo todo. Então, que exige o quê? Voltarmos nós sempre ao Jesus da história. O que disse Jesus naquela época? Por isso é importante essa consciência de sempre, de novo, qual é o nosso ponto de partida. É o Jesus divino e humano, conforme temos lá nas nossas fontes. Né? Então, esse é o desafio, a interpretar sempre de novo o Jesus divino e humano. Frei, temos aqui agradecimentos pela rica reflexão da Marie Duarte. E uma pergunta do Rafael Evaristo. Gostaria de saber se o Papa Leão XIV ou a Igreja cita algo sobre a teologia negra. Olha, você está ali perguntando algo que eu mesmo não sei. Não sou... não li tanto assim para poder dizer isso. Né? Claro que há uma recepção da cristologia latino-americana, da cristologia a partir da tradição afro-brasileira, tradição afro-brasileira feminista, etc. Tudo isso existe, né? Não sou especialista nisso, né? Mas, claro, há tudo isso. Mas saber se o Papa Leão XIV tem isso, eu não saberia dizer, não. Fico devendo isso ali. Peço desculpas a quem perguntou isso, né? Ao Rafael Evaristo. Bom, nós só temos a agradecer ao Frei Volney por esse passeio cristológico, né? E apresentando esses diferentes focos da cristologia, inclusive a cristologia não teológica, né? Citando o Cury, que muitas vezes a gente critica, né? Mas não lê para aprofundar o que você explicou para a gente aqui. Então, a gente só tem a agradecer. Você tornou o concílio de 1.700 anos, a cristologia do concílio tão atual para a gente. E eu passo, então, não sei se você quer fazer mais algum fechamento, falar alguma coisa, e depois a gente passa, então, para o Frei Piva. De minha parte, eu só quero agradecer, né? Como disse o padre Valdeci, né? Eu já apareci muitas vezes na Semana Teológica, né? Sou uma figurinha carimbada aqui, né? Falei para o Frei Priva esse ano, tem que pedir para outros apresentarem, etc e tal, né? Mas eu tenho um carinho muito grande pela Semana Teológica, por estar ali na origem, né? Lá atrás, o Frei Eloy estava presente na reunião, quando foi conversado sobre essa ideia, o padre França Miranda, o Carlos Mesters.
Falei, um grupinho, a gente se reuniu há 26, 27 anos atrás, né? Pensando, poxa, a gente não podia fazer uma coisa em conjunto, movimentar um pouco a reflexão teológica nessa região e tal. E daquelas conversas, temos ali algo que já tem 26 anos, é algo, né, Piva, que a gente certamente não imaginava quando há mais de 26 anos conversamos sobre isso. Então, eu fico sempre lisonjeado quando sou aqui brindado por esse convite. Né? Como dizia Maria Clara, que ela diz que sente todos os alunos como seus filhos e filhas, né? Aliás, eu também sinto honrado, sou um filho da Maria Clara, por ter sido aluno dela, né? Obrigado, mamãe Maria Clara, né? Mas eu sinto também um pouco o sentimento de paternidade aqui frente à Semana Teológica. Então, com isso, fecho aqui a minha fala.